Galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre uso capião. Quem não assistiu aos 3 vídeos anteriores, eu vou deixar o card dos vídeos aí. No final desse vídeo eu vou fazer menção ao terceiro vídeo, que é o vídeo anterior a este vídeo. Este vídeo é o 4º vídeo da série Uso Capião. E eu vou começar o vídeo mostrando para os senhores e para as senhoras por que é que eu fiz esse vídeo de uso capião. Eu me deparei com a seguinte mensagem no site Consultor Jurídico: dono de imóvel não responde por débito de condomínio anterior ao uso capião, diz STJ. Quem assistir aos 5 vídeos da série vai entender qual fundamento que o STJ usou para manter sentença e acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lendo essa notícia, me veio a seguinte questão à cabeça. Essa foi uma questão que eu resolvi no TJRJ 2023. Para quem não viu ainda o vídeo da experiência que eu tive com o TJRJ 2023, eu vou deixar o card do vídeo também, que é muito interessante. E para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi, eu vou falar um pouco sobre ao uso capião. É claro que não foi somente essa questão que me embarreirou para a segunda fase. É claro que houve outras questões que eu poderia ter acertado também, e seria a questão que me colocaria na segunda fase, mas em especial com relação ao uso capião, eu separei essa questão para que as senhoras e que os senhores vissem. Prosseguindo com o conteúdo do vídeo, a gente tem o seguinte sumário. Esse sumário é o sumário desse livro que está aí na sequência, Manual de Direito Civil, de Cristiano Chaves, Felipe Braga Neto, Nelson Rosenwald. É um livro muito bom que trata, dentre outras matérias, da uso capião, por isso que eu escolhi esse livro para falar sobre a uso capião. E com relação à divisão da matéria, eu dividi em 5 vídeos a uso capião. O segundo vídeo eu já produzi, o primeiro também, o terceiro também. O quarto, que é o vídeo de hoje, trata sobre o uso capião especial do artigo 68 da DCT, o uso capião pró-família, questões procedimentais e processuais do uso capião, uso capião como defesa, e no quinto vídeo, o vídeo para finalizar, vai tratar sobre essas matérias que estão aí embaixo. Eu pretendo fazê-lo até o final de semana que vem. Prosseguindo com o conteúdo deste vídeo aqui, do 4º vídeo, a gente começa a tratar sobre o uso capião especial do 68 da DCT. E que uso capião especial é esse? O uso capião da comunidade quilombola. E quem são os quilombolas? Os quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre o século XVI e o ano de 1888, que foi quando houve a abolição da escravatura, a lei de 13 de maio de 1888, e aqueles que ocupam essa terra desde então até a promulgação da Constituição da República têm direito dessa uso capião especial. Eles são titulares de domínio, eles não são meros usufrutuários. E por que isso é interessante? Porque se houver uma tentativa de induzir-nos a marcar que os quilombolas são usufrutuários e os indígenas são titulares de domínio, essa assertiva está equivocada, porque a Constituição da República fala que as terras ocupadas pelos indígenas é de domínio da União. Então a União que é titular do domínio, a União que é proprietária daquele imóvel, e não os indígenas. Já os quilombolas não. Os quilombolas, vocês vão ver no decorrer do vídeo que vai ser definido registro a título coletivo pró-indiviso. Essa terra é imprescritível, inalienável, goza de uma série de requisitos que devem ser observados pelos quilombolas. Não é um título individual, é um título coletivo para que a comunidade quilombola continue ocupando uma terra que ela ocupava desde sempre. Então, cabe uso capião sobre bens públicos. Essa é uma das hipóteses que cabe uso capião sobre bens públicos. Tem um recurso especial aí. Quem quiser saber um pouco mais, além da comunidade quilombola, além do Brasil Escola, tem esses livros aí que são bem interessantes, também tratam sobre a história no Brasil. Quem gosta de história vai gostar muito. Esse Brasil, uma história, já vou dar para minha filhadinha, que ela gosta muito de história também. Me deu uma aula de história quando eu fui visitá-la, então é um presente meu para ela. Prosseguindo ainda no conteúdo do vídeo,
uso capião especial do artigo 68, tem esse decreto 4887 de 2003, que trata do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras. E o artigo 2º traz lá quem que são considerados os remanescentes da comunidade dos quilombos. E do lado do artigo 2º desse decreto tem uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3239. Essa ADI, no que tem de interessante, eu marquei ali embaixo que é improcedência da ação. Há uma discussão muito interessante, há o parecer da Advocacia Geral da União para que a ação não fosse conhecida, porque, na verdade, o decreto não seria um decreto autônomo. A Procuradoria-Geral da República seguiu o entendimento esposado pela AGU de que a ação não deveria ser conhecida, porque o decreto ele não tiraria sua validade do próprio texto constitucional, e sim de normas que eles apontam nos pareceres deles, mas o Supremo entendeu por conhecer a ação, porque o decreto de fato é um ato normativo autônomo, mas a ação foi julgada improcedente por alguns requisitos que foram apontados lá no voto do relator. Não é objeto desse artigo, desse vídeo tratar em especial dessa ação direta de inconstitucionalidade. São 353 laudos, não vale a pena ler todas elas, né? Vale a pena dar uma lida em um ou outro ponto que é relevante para afirmar um entendimento, mas eu não aconselho que se faça leitura na íntegra. O que importa para a gente aqui é que a ação foi julgada improcedente e o decreto continua disciplinando a matéria, até que lei venha a dispor de forma contrária. Então, vamos lá. Bem público, o artigo 12 fala que, em se tratando de bens públicos, né, de titularidade da União, de titularidade dos entes federativos autônomos, o INCRA tem que remeter os autos para que esse ente tome a providência para que haja titulação da terra pela comunidade dos quilombolas. Se for propriedade privada, é realizada vistoria e avaliação do imóvel para que sejam praticados os atos necessários à sua desapropriação. Não é o objeto desse vídeo falar sobre desapropriação. Quando formos estudar a matéria em direito administrativo, nós também faremos vídeos próprios sobre desapropriação, mas aqui a gente já sabe, se for uma propriedade de titularidade privada em que os quilombolas ocupam a terra, tem que ser feita a avaliação, a vistoria do imóvel para que haja a desapropriação. E como será reconhecido esse direito? O artigo 17 do decreto fala um pouco sobre essa titulação. Vai ser uma outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades. Goza dos requisitos da inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Então, são impenhoráveis os imóveis em que os quilombolas residem, são imprescritíveis, não pode haver uso capião sobre eles, e são inalienáveis, não podem ser vendidos. Uma vez reconhecido o título coletivo e registrado, os imóveis não podem ser vendidos. Com relação a uso capião pró-família, a Lei 12.424 de 2011 alterou o programa Minha Casa Minha Vida e inseriu o artigo 1240-A ao Código Civil de 2002. Pelo Instituto, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e exclusivamente a posse que havia com posse com seu companheiro, com seu cônjuge, convivente, ele vai adquirir a propriedade integral daquele imóvel, desde que seja de até 250 metros quadrados e que ele não tenha sido reconhecido esse direito mais de uma vez. Há também de importante aí 2 enunciados, o enunciado 498 e 500 do Conselho da Justiça Federal, Jornadas de Direito Civil. Eu não vou aqui repetir o teor, vale a pena ir lá dar uma olhada. Formar também um artigo com todos os enunciados, porque quando cai em prova, cai o enunciado, eles tentam ludibriar a gente invertendo conceitos ou inserindo ou não. Vale a pena dar sempre uma lidinha nos enunciados das jornadas de direito civil, ou de direito administrativo, ou de direito penal, ou de qualquer outro segmento do direito que tenha enunciado, beleza? Eu já falei sobre os requisitos lá embaixo, mas é aquele lance. Se o cônjuge ou convivente abandonante quiser sair de sua casa
sem que veja sendo aplicada essa uso capião pró-família, ele tem que tomar as providências que estão descritas lá no 888 do CPC, que é pedir uma tutela de urgência de separação de corpos ou afastamento temporário do lar. Porque se ele não fizer isso, ficar mais de 2 anos fora da casa, os requisitos já foram cumpridos. E a gente vai ver na sequência que a sentença não é requisito necessário para o reconhecimento do domínio. Na verdade, a sentença ela tem uma natureza meramente declaratória. Mas, segundo o Código Antigo, ela também tem essa natureza constitutiva e mandamental. Vamos seguir no conteúdo do vídeo aqui, que o vídeo é muito interessante. Vamos lá. Questões procedimentais e processuais da uso capião. Foi abolido o procedimento especial. Antigamente havia uma ação de uso capião, agora ela segue o rito do procedimento comum. O artigo 246 do CPC fala que é obrigatória a citação dos confinantes. Pô, mas e se os confinantes não forem citados? É nulidade absoluta? Tem que anular tudo dali para frente e voltar tudo? Não, na verdade é uma nulidade relativa. O STJ já decidiu isso no RESP que está aparecendo aí na tela de vocês. Se o endereço atual dos confinantes não for conhecido, é permitida a citação editalícia, mas se for conhecida, a citação pessoal é necessária. A certidão de RGI é um requisito indispensável da petição inicial, então os documentos que instruem a petição inicial têm que também constar a certidão de RGI. Ao sobrestamento das ações petitórias ou possessórias posteriores, entre a ação petitória e possessória há uma predominância desta por conta da função social da propriedade. O STJ também ele já permitiu a tramitação simultânea da ação de reintegração de posse e uso capião urbana, por entender que há ausência de prejudicialidade externa, beleza? Vamos continuar aqui. Eu já falei um pouco sobre a sentença. A sentença não é requisito fundamental de aquisição do domínio. Se aqueles 3 requisitos forem cumpridos, a uso capião já estará configurada. A sentença visa declarar esse direito de propriedade. Aquele que está querendo uso capião da terra vai levar essa sentença a registro, e esse efeito desse registro é que a parte vai poder se opor contra todos e defender a sua posse e a sua propriedade. Eu achei interessante também o nome da ação, a ação publiciana, que é uma extensão da reivindicatória. Aquele que ainda não registrou o título, ele promove esse tipo de ação, e ele tem como pretensão o direito de possuir, para que não haja esbulho. Então, sempre que houver violação no domínio, ele pode se valer desse tipo de ação, enquanto ele não levar registro o título dele de uso capião. A súmula 263 do STF, não vou ficar repetindo o teor, mas ela fala sobre o possuidor, que o possuidor tem que ser citado pessoalmente. Há também a questão do princípio da aparência, né? Todos os atos são validados desde o primeiro dia da posse. Com relação à restituição de frutos, mesmo os que forem adquiridos por má-fé desde o uso capião, não há essa necessidade de restituir esses frutos. E os atos do antigo proprietário, eles decaem, porque, na verdade, nos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre isso. Aquela matrícula anterior, ela, na verdade, deixa de existir. Aquela matrícula, ela é cancelada. O oficial de registro, ele averba que foi perdida a propriedade pela uso capião, ele cancela aquele registro anterior, promove o novo registro, aquele registro nasce livre de ônus. E aí embaixo está, ônus real anterior, morre com a matrícula anterior. Foi por este motivo que eu fiz esse vídeo. E este é o fundamento do STJ para manter sentença e acórdão do TJ de São Paulo. E uso capião como defesa. O que significa isso? Significa o seguinte: aquele que já possui os requisitos para promover a ação de uso capião, conseguir a sentença declaratória, constitutiva, mandamental e levar a registro, ele não o fez,
terceiro pode passar a cumprir os mesmos requisitos, ou o próprio proprietário que está lá escrito no título, lá no cartório de RGI, ele pode tentar reaver o imóvel dele. E aí você que já cumpriu todos os requisitos para uso capião, o que você vai fazer? Olha, eu estou me defendendo aqui, eu estou opondo a exceção substancial da uso capião. E o que significa isso? Você não promoveu nenhuma ação, mesmo assim o juiz ele pode reconhecer que você preencheu todos os requisitos para uso capião e julgar improcedente a ação que foi posta contra você. E aí surge a seguinte dúvida: eu vou precisar de uma nova demanda para registrar o título ou essa sentença de improcedência já me serve? A sentença de improcedência serve. Essa lei 6969 de 81, número de fácil memorização, artigo 7º, dispõe sobre isso, falando que é possível registrar essa sentença de improcedência. E os litisconsortes? Bom, a doutrina resolve essa questão da falta de citação dos litisconsortes, dizendo que a coisa julgada material só se forma em relação àqueles que participaram da demanda. Então, como uma causa de nulidade relativa, por exemplo, a citação dos confinantes, é uma causa de nulidade relativa, só que a coisa julgada material só é feita com relação àqueles que participaram da ação. E o pedido contraposto ele é feito com base no princípio da operabilidade. Quem viu os vídeos anteriores do canal viu que eu já falei sobre os princípios estruturantes do Código Civil, que são socialidade, eticidade e operabilidade, beleza? O enunciado 315 da Jornada de Direito Civil do CJF trata um pouco sobre esse pedido contraposto. Aqui não vale muito a pena ficar copiando e colando enunciado, porque não é esse o objetivo do vídeo. Mas eu volto a dizer que é muito importante ter em mente os textos dos enunciados, porque é o que efetivamente vem sendo cobrado nas provas. Reconvenção. O que é uma reconvenção? Reconvenção é uma ação dentro da ação. Aquele que propôs uma ação, ele está sujeito lá à contestação e à reconvenção. A reconvenção é diferente da contestação, porque na reconvenção há pedidos em face daquele que ajuizou uma demanda. Então, por exemplo, o reconvinte ele pode dizer assim: excelência, na verdade a ação proposta por ele deve ser julgada improcedente porque eu é que sou o titular do domínio. Eu estou provando desta, daquela e daquela outra forma. E o juiz vai julgar procedente a reconvenção e improcedente a ação. Ele vai julgar tudo pela mesma sentença. Então, há 3 maneiras de você enfrentar a uso capião, que é uma ação pelo procedimento comum, onde se visa o reconhecimento desse direito. Há também com relação ao pedido contraposto, contra o proprietário ajuizou a demanda e você está dizendo que já cumpriu os requisitos, então é uma oposição de exceção substancial da uso capião, ou uma reconvenção, em que você se defende atacando. É uma ação dentro de uma ação, e esse tipo de defesa barra ação, pode ser proposto contra todos, eficácia erga omnes, beleza, pessoal? Não deixem de assistir aos vídeos anteriores. Finalizando o vídeo, eu vou pedir para deixarem aquele like maroto, se inscreverem no canal, ativem o sininho de notificação para continuar recebendo o vídeo do canal. Esse canal ele não trata só sobre rotina de estudos, trata sobre matérias de concurso público, questões específicas sobre concurso público, experiências que eu tive, tenho e terei em concurso público. Eu vou compartilhar com todo prazer quando eu conseguir a minha tão almejada aprovação para o segundo cargo no setor público, seja ele qual for, beleza? E o mais importante de tudo isso, deixe seu comentário aí embaixo o que você achou do vídeo, se tem alguma preferência, se não entendeu algum conceito, se não ficou bem claro, me adiciona nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, e continue curtindo o conteúdo do canal, beleza? Weber do canal Vencendo Obstáculos, até o próximo.